Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, momento de introspecção, de meditação. É um momento exclusivo. Devemos ficar atentos à palavra de Deus que nos é dirigida neste momento. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 8 de março de 2020, segundo domingo da Quaresma. A cor litúrgica é roxa. No rito da celebração, temos o creio, o prefácio próprio, a segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Meu coração disse: Senhor, buscai a vossa face. É vossa face, Senhor, que eu procuro. Não desvie de mim o vosso rosto. Não desvie de mim o vosso rosto. Salmo 26, versículo 8. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que nos mandastes vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão de vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 12, versículos do 1º ao 4a. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 33, versículos do 4º ao 5º, do 18 ao 19, do 20 ao 22, refrão 22. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Todos sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Repitamos: sobre nós
Venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Segunda leitura, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículos do 8b ao 10º. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplandente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Lucas 9, versículo 35. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, agora vamos à reflexão. É um momento especial porque é o momento de compreendermos o Evangelho, as leituras do dia. Esse texto que eu vou ler é de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. É bom estarmos aqui. Mateus 17, versículos
do 1º ao 9. Em geral, quando se medita sobre a transfiguração de Jesus, os pregadores e comentaristas se dedicam a desmistificar o Tabor e falam, acima de tudo, de descer a montanha, arregaçar as mangas e pôr-se a trabalhar na construção do reino, seja lá o que for que eles imaginam como reino. Não que esta descida não seja importante, claro que é, mas a afobada pressa em descer na direção dos homens acaba nos distraindo da importância de estar com o Mestre no alto da montanha, mergulhar na sua luz, contemplar a sua glória, ainda que mesclada ao anúncio do Calvário. Ou será proibido erguer a tenda, simples barraca, e ficar um tempinho na companhia de Jesus? Será comodismo separar uns minutos por dia para rezar um salmo, uma dezena do terço? Alegre ação de graças? Será alienação, como amam esse termo os marxistas? Será alienação alegrar-se em Deus? Rejubilar em sua presença? Reanimar o ser desgastado pelos combates cotidianos? Claro que não. Afinal, foi o próprio Mestre que chamou a Pedro, Tiago e João para o alto do monte. E não um monte qualquer, mas uma alta montanha, conforme Mateus 17, versículo 1. Era mesmo um retiro espiritual, um afastamento do mundo dos homens, a retomar contato com a lei de Moisés e a profecia de Elias. Sim, logo chegaria a hora de Jesus. Logo veriam o escândalo da cruz, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 11, e a aparente vitória do poder das trevas. Devia, pois, preparar os 3 amigos, mergulhando-os previamente na luz gloriosa que voltariam a ver mais tarde na face do ressuscitado. De uma montanha a outra, do Tabor ao Calvário, era uma longa caminhada. Tenho visto muita gente esmagada pela cruz, dispersa pelos inimigos da igreja, escandalizada com a própria cruz. E entendo bem por que são pessoas. Entendo bem a situação, porque são pessoas que não subiram o Tabor, não viram a transfiguração, não contemplaram a face luminosa do Cristo transfigurado, não se alimentaram com o pão eucarístico, não reservaram aqueles minutos de elevação na prece matinal, não ouviram a voz do Pai em sua palavra, quando ele dizia: "Este é meu filho, escutai-o". Então, meus irmãos engajados, tão heróicos em sua dedicação, peço-lhes que deixem de fazer ironias a respeito do Tabor. Ele é mais importante do que se pode imaginar. É ele que nos dá a senha para o Calvário. E se tantos militantes se cansaram abandonando o campo de batalha, foi porque não subiram a primeira montanha. Subamos o Tabor. Façamos lá a nossa tenda, nem que seja por instantes, a contemplar a face do Cristo. Depois, sim, vamos descer a planície. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vamos subir à casa do Senhor. Salmo 121, versículo 1. Este vídeo eu gravo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com
Paulo Maciel da rádio. Agora nós vamos ao santo do dia. Olha, podem divulgar livremente estas minhas imagens. Da minha parte, podem divulgar livremente. Porque agora o santo do dia é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. E eu gravo estas imagens para o meu canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Foi Jesus quem mandou disseminar, divulgar o evangelho. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Por isso, podem usar livremente estas imagens minhas. 8 de março é dia de São João de Deus. Olha o nome do santo de hoje. São João de Deus. São João de Deus nasceu no dia 8 de março de 1495 em Montemor, Portugal. Fugiu de sua casa aos 8 anos de idade e durante sua vida foi pastor, soldado, vaqueiro, pedreiro, mascate, enfermeiro, livreiro e santeiro. Conta-se que sua mãe morreu de tristeza e de saudade do filho desaparecido e que seu pai se fez monge. Viajou por toda a Europa e quando retornou em 1538, montou uma livraria em Granada, na Espanha. Neste mesmo ano, São João d'Ávila estava em Granada pregando o Evangelho e São João de Deus teve a oportunidade de ouvi-lo pregar. Impressionado com o sermão sobre o mártir São Sebastião, começou a gritar, pedindo perdão e misericórdia a Deus pelos seus pecados e decidiu vender tudo o que possuía. Ficou conhecido como louco, pois andava maltrapilho e vagava pelas ruas, batendo no peito e confessando seus pecados. Levaram-no à presença de São João d'Ávila, que o encaminhou a um hospício da Redondeza, aconselhando-o a dedicar-se às coisas de Deus. Sua melhora foi logo notada. Conseguiu sair do hospício em 1539, passou a ajudar aos outros doentes do hospício, dedicando totalmente sua vida aos desvalidos como enfermeiro. Fundou vários hospitais, onde os doentes eram tratados como seres humanos e como filhos de Deus. Juntaram-se a ele colaboradores que deram origem aos Irmãos dos Enfermos. Em 1549, contraiu uma grave doença que escondeu dos médicos com medo que não o deixassem mais trabalhar. Foi descoberto quando já não conseguia mais esconder os sinais da enfermidade, mas mesmo assim só conseguia pensar em ajudar os outros. Morreu em 1550, no dia 8 de março, de joelhos a rezar. Leão XII o declarou patrono dos hospitais. Reflexão. A vida de São João de Deus foi marcada por muitas aventuras. Não obstante suas idas e vindas, João nunca se esqueceu da caridade pelos mais abandonados. Ele soube reconhecer o Cristo no rosto dos mais pobres, principalmente no rosto dos enfermos. Recuperar a saúde e a dignidade do doente significava louvar o Cristo, que também foi um sofredor. Hoje queremos pedir ao bom Deus, pela intercessão de São João de Deus, que nos abra o coração para acolher, consolar e visitar os doentes. A fragilidade humana não é esquecida por Deus. E o instrumento que Deus usa para amenizar o sofrimento dos enfermos é a nossa voz e o nosso braço. Oração. Rezemos. Ó Deus de bondade, dai-nos sempre a mesma serenidade que destes a São João de Deus, para que possamos zelar com dedicação e paciência
pelos doentes e sofredores que necessitam de nosso auxílio. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, acredite, Ele proverá, Ele pode tudo, é Deus onipotente. Acredite, Ele vai providenciar no tempo dele, no Kairos, e não no nosso tempo, o Cronos. E temos também uma expressão do dialeto de Jesus, Maranata ou Maranatá. Os protestantes gostam de usar Maranata, os católicos falam Maranatá, mas o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia ele voltará, não sabemos a data. Por isso, temos que estar preparados para sermos julgados. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão e acredite que Jesus é Deus. No mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Creia, só creia, tenha fé, faça o bem. E Jesus, na sua volta, irá levá-lo para a vida eterna, onde o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura, que será revelada em nós naquele dia, como disse o apóstolo São Paulo. Shalom!